Olá, eu sou Elaine Cunha. Vamos a mais uma leitura? O livro de hoje, Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo. Autora Joyce Meyer. Sua autoimagem afeta seu futuro. Então, o aleijado se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? 2 Samuel capítulo 9, versículo 8. Já definimos que a insegurança causada por uma autoimagem negativa afeta todos os nossos relacionamentos. Ela também afeta grandemente o nosso futuro. Se você tem uma autoimagem negativa, isso já afetou o seu passado de maneira adversa, mas você pode ser curado e impedir que o passado se repita. Deixe o que ficou para trás, inclusive qualquer sentimento negativo a respeito de si mesmo, e avance em direção às coisas boas que Deus tem reservadas para você. Deus tem planos para cada um de nós, pois somos obra do próprio Deus, manufatura dele, recriados em Cristo Jesus, nascido de novo, para que possamos fazer as boas obras que Deus predestinou, planejou antecipadamente, para nós, tomando caminhos que ele preparou de antemão, para que andássemos neles, vivendo a boa vida que ele preordenou e preparou para que vivêssemos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Deus tem um bom plano para cada um de nós, mas nem todos nós desfrutamos dele. Muitas vezes vivemos muito abaixo do padrão que Deus pretendeu que experimentássemos. Durante anos, não exerci os meus direitos e privilégios como filha de Deus por dois motivos. O primeiro foi o fato de nem saber que tinha qualquer direito ou privilégio. Embora eu fosse cristã e acreditasse que iria para o céu quando morresse, não sabia que algo podia ser feito acerca do meu passado, do meu presente ou do meu futuro. O segundo motivo pelo qual eu vivia muito aquém da vida que Deus planejava para mim era simplesmente a maneira equivocada como eu me via e me sentia a meu respeito. Eu tinha uma autoimagem negativa e isso afetava a minha vida diária, assim como minhas perspectivas para o futuro. Deus tem planos para você. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Se você tem uma autoimagem negativa como eu tinha, recomendo que leia a história de Mefibosete, no capítulo 9 de 2 Samuel. Ela afetou a minha vida intensamente e creio que fará o mesmo por você. Ela ajudará a ver não apenas porque você vive hoje muito aquém do que Deus planejou para você, mas também porque corre o risco de perder o que Ele tem em mente para você no futuro. Existe alguém a que eu possa abençoar? Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Mefibosete era o neto do rei Saul e filho de Jonatas, amigo íntimo e aliançado com Davi. Jonatas e seu pai Saul foram mortos em combate, e Davi assumiu o trono como rei. Davi desejava abençoar alguém da família de Saul, por amor a Jonatas. Ele procurou saber se havia alguém que restasse da família de Saul, a quem ele pudesse demonstrar bondade. Um dos seus servos relatou que Mefibosete estava vivo e morava em uma cidade chamada Lodebar. O nome Lodebar significa sem pastagens. Em uma sociedade agrícola, um lugar sem pastagem era provavelmente um lugar de pobreza, porque o neto de um rei estaria vivendo em um lugar assim, porque ele não foi até o palácio para reivindicar seus direitos e privilégios como herdeiro do rei Saul, sem mencionar os seus direitos e privilégios como filho de Jonatas, que tinha uma aliança com o atual rei. Ele certamente entendia o que uma aliança representava. Todos entendiam isso naqueles dias. Ele sabia que a aliança entre seu pai Jonatas e o rei Davi se estendia aos seus filhos e herdeiros. Na antiga Israel, quando duas pessoas faziam uma aliança, tudo o que cada uma delas possuía era colocado à disposição da outra. O fato de ter uma aliança também significava que eles ajudariam um ao outro, lutariam um pelo outro, faria qualquer coisa necessária para suprir as necessidades um do outro. Mas Mefibosete, o herdeiro legal de Jonas, parceiro de Davi,
por meio da aliança, estava vivendo na pobreza. Por quê? O motivo remonta aos últimos dias do reinado do rei Saul, avô de Mefibosete. Quando chegou ao palácio a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos em combate, Mefibosete era apenas uma criança. Ouvindo as terríveis notícias, sua ama de leite fugiu do palácio com ele nos braços, temendo que Davi pudesse usar o menino para vingar-se da maneira como fora tratado pelo rei Saul. Durante a fuga, a babá deixou Mefibosete cair, e em consequência disso, ele ficou aleijado. 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Quando Davi mandou chamar Mefibosete, ele se mostrou diante do rei e demonstrou medo. Davi disse-lhe para não temer, porque ele pretendia usar de bondade para com o rapaz. A reação de Mefibosete é um exemplo importante do tipo de autoimagem que todos nós precisamos superar. A imagem do cão morto. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, teu avô, e tu comerás pão sempre na minha mesa. Então o aleijado se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? 2 Samuel capítulo 9, versículos 6 a 8. Mefibosete tinha uma autoimagem negativa. Ele se via como um cão morto. Ele não tinha uma opinião muito boa acerca de si mesmo. Em vez de se ver como herdeiro por direito do legado de seu pai e de seu avô, ele se via como alguém que seria rejeitado. Se isso não fosse verdade, ele já teria ido ao palácio há muito tempo para reivindicar sua herança. Uma autoimagem negativa faz com que venhamos a agir com medo em vez de fé. Olhamos para o que está errado conosco em vez de olharmos o que está certo em Jesus. Ele levou a nossa inadequação e nos deu uma troca à sua justiça. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Precisamos andar de acordo com essa verdade. Quando vi essa passagem, percebi que também me via como um cão morto, e que isso me impedia de ser tudo o que eu poderia ser e de tudo o que eu poderia ter na vida. Comecei a mudar de atitude com relação a mim mesma. Isso levou tempo e foi necessário muita ajuda do Espírito Santo, mas decidi que não viveria aquém das bênçãos que Jesus tinha reservado para mim. A palavra de Deus diz que por causa da sua aliança conosco, podemos ser a cabeça e não a cauda, e estar somente por cima e não por baixo. Vê Deuteronômio no capítulo 28, versículo 13. Estou certa de que, assim como eu, você já foi cauda, por tempo suficiente. É hora de se posicionar e começar a receber a herança que é sua por direito. Davi abençoou Mefibosete. Ele lhe deu servos e terras e supriu todas as suas necessidades. A história termina dizendo: Então Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, embora fosse coxo de ambos os pés, 2 Samuel capítulo 9, versículo 13. Simplesmente amo o final dessa história. Identifico a deficiência física de Mefibosete com as nossas próprias fraquezas. Também podemos ter comunhão e comer com o nosso Rei Jesus. Embora tenhamos falhas e fraquezas, ainda temos uma aliança com Deus, selada e ratificada pelo sangue de Jesus Cristo. A aliança de sangue era, e ainda é, um dos contratos de maior peso que podem ser feitos entre duas pessoas. Oferecemos a Deus o que temos, e Ele nos dá o que Ele tem. Ele toma todos os nossos pecados, falhas, fraquezas e fracassos, e nos dá sua capacitação, justiça e força. Ele toma nossa pobreza e nos dá em troca as suas riquezas. Ele toma as nossas doenças e enfermidades e nos dá a sua cura e saúde. Ele toma o nosso passado caótico e cheio de fracasso e em seu lugar nos dá a esperança de um futuro brilhante. Em nós mesmos não somos nada. O nosso senso de justiça é como trapos de imundície ou vestes contaminadas. Ver Isaías capítulo 64, versículo 6. Mas em Cristo temos um futuro digno de ser aguardado com expectativa. A expressão em Cristo, resumida em poucas palavras, significa que colocamos a nossa fé nele com relação a cada aspecto da nossa vida.
Estamos em uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Que pensamento maravilhoso! Você é um gafanhoto? Também vimos os nefilins, ou gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Números capítulo 13, versículo 33. Outra história que me afetou profundamente está em Números. Moisés enviou 12 homens para sondar a terra prometida, para ver se ela era boa ou má. 10 desses homens voltaram com o que a Bíblia mencionou ser um relatório negativo. Números capítulo 13, versículo 32. Somente 2 dos espias, Calebe e Josué, tiveram a atitude que Deus esperava deles. Quando os 12 espias voltaram de sua jornada, relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Números capítulo 13, versículo 27. Então eles continuaram: Mas o povo que habita ali é forte, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além do mais, ali vimos os filhos de Anak, de grande estatura e coragem. Números capítulo 13, versículo 28. Em outras palavras, a terra é boa, mas há gigantes nela. O medo que sentiu dos gigantes impediu o povo de Deus de entrar na terra que ele havia prometido dar a eles. Eles só viram os gigantes e não a Deus. Não foram realmente os gigantes que derrotaram aquelas pessoas. Foi a autoimagem negativa que tinham. Foi a atitude equivocada para consigo mesmas. Elas viam aos outros como gigantes e a si mesma como gafanhotos. Josué e Calebe foram os únicos que tiveram a atitude correta com relação à terra. Eles disseram a Moisés e ao povo: Subamos de uma vez e possuamos a terra. Somos bem capazes de conquistá-las. Números capítulo 13, versículo 30. No fim, eles foram os únicos que tiveram permissão para entrar na terra prometida. Deus tinha um futuro glorioso planejado para todos os israelitas, mas nem todos eles desfrutaram esse futuro. Somente aqueles que tiveram a atitude correta para com Deus e para consigo mesmos. Subamos de uma vez e possuamos a terra. Somos bem capazes de conquistá-la. Que declaração vitoriosa! Que atitude tremenda! Este acontecimento se passou há milhares de anos, mas ele ainda me inspira hoje. Podemos nos ver como um cão morto ou um gafanhoto, não importa. O fato é que qualquer visão equivocada afeta negativamente o nosso futuro. Vemos a prova disso nas histórias de Mefibosete e dos 12 espias. Não importa o que Deus planejou para nós. Jamais viveremos os seus propósitos se não entrarmos em acordo com ele. Deus não tem uma atitude negativa para com você, e você não deve ter uma atitude negativa para consigo mesmo. Deixe o passado para trás e coloque seus olhos no futuro. O apóstolo Paulo queria fazer as coisas de maneira certa. No entanto, ele percebia que estava crescendo e aprendendo e que nem sempre seria 100% perfeito. Persevere. Não que eu tenha já atingido este ideal ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para tomar posse, agarrar e conquistar aquilo para o que Cristo Jesus, o Messias, tomou posse de mim e me conquistou. Filipenses capítulo 3, versículo 12. No versículo seguinte, Paulo continua dizendo que se esquecia do que ficou para trás e se esforçava para ir em direção ao que estava à frente. Vemos esse mesmo princípio em muitos lugares na Santa Palavra de Deus. O profeta Isaías teve a mesma revelação quando proclamou a mensagem do Senhor: Não vos lembreis tenazmente das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Creio que Deus o levou a ler este livro porque Ele quer fazer algo novo em você e em sua vida. Quase todos nós precisamos melhorar um pouco a nossa autoimagem. Leva tempo para que as expectativas que temos a nosso próprio respeito correspondam às expectativas de Deus. Para entender o quão grandes são as expectativas de Deus ao meu respeito,
Tudo o que preciso fazer é lembrar como eu era quando Deus me chamou para o ministério em tempo integral. Certamente, eu não era o tipo de pessoa que o mundo escolheria para fazer o que faço hoje. Na verdade, acredito piamente que a maioria das pessoas teria desistido de mim. É maravilhoso e muito reconfortante saber que quando todos os outros apenas veem os nossos erros, Deus ainda vê as nossas possibilidades. Quando Deus começou a me usar para ministrar sobre a vida de outras pessoas, eu ainda tinha muitos maus hábitos em minha vida. Precisava ser muito refinada pelo Senhor. Eu amava sinceramente a Deus e queria fazer o que era certo, mas tinha pouca revelação acerca de quaisquer dos seus preceitos. Eu conhecia os 10 mandamentos, frequentava a igreja e tentava ser uma pessoa boa. Eu acrescentava algumas boas obras aos meus dias e esperava que isso fosse suficiente para que eu entrasse pelos portões de pérola, mas eu não era verdadeiramente vitoriosa em minha vida diária. Eu era sincera, mas conhecia muito pouco a verdade. Eu tinha inúmeros problemas. Havia sofrido abuso sexual quando criança por muitos anos, e os efeitos ainda eram devastadores sobre mim. Eu fui muito ferida e em diversos relacionamentos pessoais, e sequer entendia o que o amor era verdadeiramente. Eu tinha uma personalidade fundamentada na vergonha e na culpa que se originava do abuso que sofri. Um trauma que influenciava todas as áreas da minha vida. Certamente eu não gostava de mim mesma. Definitivamente, eu tinha uma autoimagem muito negativa. Era extremamente insegura e muito medrosa. Por fora, eu aparentava ser independente e autossuficiente, como se não precisasse de ninguém e não me importasse com o que os outros pensavam a meu respeito. Para aqueles que não me conheciam, eu provavelmente parecia ser muito ousada e agressiva. Minha vida exterior, porém, não se equiparava à minha vida interior. Interiormente, eu era um caos, mas Deus me encheu com seu Espírito Santo e me mostrou que Ele queria me usar para ministrar a outros. O Senhor não esperou que eu estivesse nova em folha para se envolver comigo. Ele começou a trabalhar em mim do jeito que eu estava naquela época, e Ele tem sido responsável por me trazer até aqui. Estou convencida de que Ele fará o mesmo por você. Deus o encontrará onde você estiver. E Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: O que te perturba, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está. Gênesis capítulo 21, versículo 17. Na Bíblia, vemos que quando as pessoas estavam com problemas, Deus as encontrava onde elas estivessem e as ajudava. Graças a Deus, porque Ele não espera que consigamos chegar até Ele. Deus vem até nós. Agar, a serva de Sara, e seu filho Ismael haviam sido expulsos por Abraão e Sara e estavam enfrentando a morte no deserto. Deus havia dito a Abraão que fizesse como Sara sugeriu e separasse Ismael, o filho gerado pelo esforço próprio deles, e Isaque, o filho da promessa. Mas Deus não descartou Ismael. Ele não estava jogando fora, como deve ter parecido naquele momento, mas estava levando para outro capítulo de sua vida. Definitivamente, Ismael poderia ser visto como um erro. Anteriormente, Deus havia dito a Abrão e Sarai que mais tarde receberam os novos nomes de Abraão e Sara, que eles lhe dariam um filho. Mas assim como muitos de nós, eles se cansaram de esperar em Deus e começaram a desenvolver o próprio plano. Eles cometeram um erro, mas Deus não parou de trabalhar na vida deles. Sarai deu sua serva Agar a Abraão para ser sua esposa secundária. Ela pediu que ele tivesse relações com Agar, já que a própria Sarai era estéril. Ela imaginou que com esse ato Deus lhe daria o filho prometido. Esse absolutamente não era o plano de Deus. Na verdade, essa atitude causou muitos problemas, como lemos em Gênesis capítulo 16 a 18. Ao estudarmos esses capítulos, parece que todos estavam cometendo erros. Mas Deus, obviamente, conhecia o coração deles, porque estava disposto a trazer correção e redimir o caos que eles haviam criado. Deus costuma transformar erro em milagres. O abuso que sofri quando criança foi definitivamente um erro e nunca deveria ter acontecido. Foi um erro não apenas para mim, mas para todos os envolvidos. Entretanto,
porque Deus é tão grande, ele pegou esse erro e transformou em um ministério que está ajudando outras pessoas. Deus me encontrou onde eu estava, e embora as outras pessoas me rejeitassem e me considerassem inapta para o ministério, Deus me aceitou. Deus escolhe candidatos improváveis, como você e eu. E Deus também escolheu, deliberadamente, o que no mundo é insignificante, baixo, estigmatizado e tratado com desprezo, e as coisas que nada são, para que ele pudesse derrubar e reduzir a nada as coisas que são, a fim de que nenhum homem mortal se vanglorie, tenha a pretensão de se gloriar na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo do 27 ao 29. Deus escolhe deliberadamente aqueles que são os candidatos mais improváveis para o trabalho. Ao fazer isso, ele abre uma grande porta para demonstrar sua graça e a sua misericórdia, bem como o seu poder para transformar vidas humanas. Quando Deus usa alguém, como eu, ou muitos outros a quem ele está usando, percebemos que a nossa fonte não está em nós mesmos, mas somente nele. Isto porque a loucura de Deus, que tem sua fonte em Deus, é mais sábia que os homens, e a fraqueza, que vem de Deus, é mais forte que os homens. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. Cada um de nós tem um destino, e não há absolutamente nenhuma desculpa para não cumpri-lo. Não podemos usar a nossa fraqueza como desculpa, porque Deus diz que a sua força se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Não podemos usar o passado como desculpa, porque Deus nos diz, por intermédio do apóstolo Paulo, que se uma pessoa está em Cristo, ela é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e todas as coisas se tornaram novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A maneira como Deus nos vê não é o problema. É a maneira como vemos a nós mesmos que nos impede de ter êxito. Cada um de nós pode ter sucesso em ser tudo o que Deus pretende que sejamos. Passe algum tempo com você e faça um inventário de como se sente acerca de si mesmo. Como é a sua autoimagem? Que tipo de retrato você leva em seu interior a respeito de si mesmo? Quando olha para esse retrato pessoal, você se parece com um cão morto ou com um gafanhoto? Você se vê como uma criatura desesperançada a quem ninguém ama? Ou você se vê recriado à imagem de Deus, ressuscitado para uma nova vida que está apenas esperando que você a reivindique?